Saudações, a aula desta ocasião diz respeito à Roma Antiga. Então, sem mais delongas, vamos falar aqui sobre esse assunto, introduzindo o alerta de que é um assunto importante quando a gente faz o estudo de questões e assuntos relacionados ao vestibular e outros processos seletivos. Então, os antigos romanos, eles eram um povo aí que falava o latim, língua mãe de vários idiomas contemporâneos como português, espanhol, francês, italiano, até mesmo romeno. Direito romano também é uma referência até hoje nas instituições jurídicas ocidentais. Em muitas cidades hoje ainda existem muitas construções desse período, até mesmo aquelas inspiradas em templos, basílicas, anfiteatros romanos, por exemplo. Então, Península Itálica, para começar falando de Roma, a gente precisa falar da Península Itálica, localizada ali na Europa, na costa central do Mar Mediterrâneo, que tem um território ali como uma espécie de uma ponte inacabada entre a Europa e a África, como se fosse a botinha que o povo tem costume de dizer, né? E corresponde atualmente aí à Itália, grande parte do que pega essa Roma Antiga aí nesse aspecto específico que a gente está falando, a Península Itálica. Então é um território como essa espécie de ponte. Ao longo dos anos, vários foram os povos que se instalaram ali, como italiotas, que chegaram por volta de 2000 a.C., ocuparam a região central da península. Etruscos, que estabeleceram ali por volta do século IX a.C., e ocuparam inicialmente a região central e depois expandiram seus domínios até a região do norte. E os gregos que se instalaram na península durante o movimento da colonização grega ocuparam a região sul, fundaram várias cidades, como Nápoles, Siracusa, Tarento. E aí temos a imagem para você se situar melhor. Então, por volta de 2000 a.C., os latinos, o povo italiota, chegaram os latinos ali à região central da Península Itálica e fundaram várias aldeias, entre elas a aldeia de Roma. Por volta do século VII a.C., os etruscos eles conquistam a região ocupada pelos latinos e nesse período Roma se consolida como cidade. Mais tarde, seus domínios são expandidos até controlarem aí grande parte do mundo antigo. A história política de Roma ela pode ser dividida em vários períodos de maneira tradicional. Monarquia, Roma era uma pequena cidade nesse período aí, debaixo da influência etrusca. República, quando ela se desenvolveu e expandiu seu território, virando uma das maiores civilizações do mundo. E Império, quando desfruta da estabilidade política por cerca de 2 séculos. E a partir de então ocorre um lento declínio da civilização romana. Falando da origem de Roma, há uma das versões lendárias da fundação dela, que é relatada pelo poeta Virgílio, que nasceu ali e viveu por volta de 70 a.C. até 19 a.C. Ele conta que Roma foi fundada por dois irmãos, Rômulo e Remo, netos do rei Numitor, da cidade de Alba Longa, e o trono de Numitor foi usurpado por seu irmão Amulho. De posse do trono, o usurpador ordena que Rômulo e Remo, recém-nascidos, fossem colocados dentro de um cesto e lançados nas águas do rio Tibre. O cesto encalha junto ao Monte Palatino e é encontrado ali por uma loba que amamenta os gêmeos. E depois, um pastor chamado Faustolo, ele acolhe as crianças e cuida delas. E quando adultos, Rômulo e Remo reconquistam o trono de Alba Longa para seu avô e assim recebem permissão para fundarem Roma em 753 a.C., na região onde a loba tinha encontrado eles, os encontrado. Então, prosseguindo, temos aqui um outro tópico, falando debaixo do domínio etrusco. Começa em Roma um processo de organização política e social que resulta no regime monárquico, e na monarquia Roma era governada por um rei, pelo Senado e pela Assembleia Curial. O rei ele tinha funções de chefe militar, religioso e judicial. Essas funções. E no desempenho de suas funções era fiscalizado pela Assembleia Curial e pelo Senado. E o Senado, melhor dizendo, que vem do latim senex, não sei se diz assim, mas tem a tradução literal de velho ou ancião. Era um conselho formado por cidadãos mais idosos que tinham ali, eles eram, melhor dizendo, chefes de famílias importantes,
que tinham funções de proporem novas leis, fiscalizarem as ações dos reis, e a Assembleia Curial era composta por cidadãos, homens que tinham condições de servirem no exército, agrupados em cúrias. Cúrias é um conjunto de 10 clãs. E tinha como principais funções ali eleger altos funcionários, aprovar, rejeitar leis, e a Assembleia só se reunia então quando convocada pelo rei, não sendo um espaço de livre debate, de acordo com alguns estudiosos. Então, na sociedade romana, a gente pode identificar alguns grupos sociais, como os patrícios, proprietários grandes de terra e rebanhos escravos, com direitos políticos e podiam exercer funções altas no, na esfera pública, no exército, religião, justiça ou na administração pública, e eram cidadãos romanos. Os clientes eram homens livres que se associavam aos patrícios, prestando-lhes serviços pessoais em troca de auxílio econômico e proteção social. Plebeus eram homens e mulheres livres que se dedicavam ao comércio, artesanato e trabalho agrícola, sendo aí a maioria da população romana, de acordo com alguns, e a princípio não tinham direito de cidadãos. E você tinha os escravos. Alguns vão dizer que os escravos aí eram a maior parte da população, alguns estudiosos, dependendo aí da questão, da cidade, do período. Então, os escravos inicialmente eram devedores, que eram incapazes de pagar suas dívidas, e eles se fazem escravos, né, se vendem. Posteriormente, dizem alguns estudiosos que com a expansão militar o grupo passou a incluir escravos de guerra, e eles realizavam várias atividades, desde serviços domésticos, trabalhos agrícolas, até mesmo funções de capatazes, artesãos, inclusive havia a classe de escravos sexuais. A aristocracia dos patrícios ela passa a questionar a monarquia, porque o poder vitalício do rei não mais representava os seus interesses. Patrícios que dominavam o Senado desejavam controlar diretamente o poder em Roma. Aí rebelam-se contra o rei, expulsam ele e estabelecem uma nova organização política conhecida como República, que é o que nós agora tratamos. E vem de uma palavra latina, vem do latim, melhor dizendo, não de uma só palavra, mas do latim, res publica, significa coisa de todos, e denomina uma forma de governo em que o Estado e o poder pertencem ao povo, mas aqui os estudiosos observam que durante boa parte da República Romana foi a instalação de uma estrutura, isso daí dominada por patrícios, e não onde todos ali exerciam, né, o seu papel. Patrícios, por exemplo, eles eram cônsules, eleitos anualmente 2 anos, ali existiam, presidiam o Senado, que era o órgão máximo de poder da República. Também tinha ali outros que eram pretores, que administravam a justiça, outros eram edis, que cuidavam da conservação, abastecimento e policiamento da cidade. Outros eram questores, que administravam as finanças do governo. E outros, por fim, poderiam ser censores. Eles contavam o número de cidadãos e os bens deles. E apesar de não participarem de decisões políticas, os plebeus eram necessários para manterem aí a segurança de Roma. E aí, ao tomarem consciência do seu papel social, eles iniciam uma luta contra os patrícios que dura por mais de um século. E os plebeus conseguiram então fazer com que os patrícios cederem a várias de suas exigências. Uma delas foi a criação de um comício da plebe, presidido por um tribuno da plebe, pessoa que poderia vetar qualquer decisão do governo que prejudicasse o interesse do seu grupo social. Além disso, eles conquistaram outros direitos, aí como a Lei das 12 Tábuas de 450 a.C., que são juízes especiais, os decênveros, que organizaram essas normas jurídicas, escritas, que seriam aplicadas a patrícios e plebeus, embora o conteúdo dessas normas fosse várias vezes favorável aos patrícios, ou favoráveis. O código escrito serviu para dar clareza a normas costumeiras. Tem também a Lei Canuleia, que autorizava o casamento entre patrícios e plebeus. E na prática, só os plebeus ricos conseguiam casar com os patrícios. E tinha também a eleição dos magistrados plebeus. Os plebeus conseguiram aos poucos acesso a várias magistraturas romanas. Em 366 a.C. é eleito o primeiro cônsul plebeu. Tinha também uma lei que proibia a escravização por dívida, decretada
nesse período aí. Em 326 a.C., mais tarde, né, a escravidão dos romanos ela é abolida. Diversas conquistas, entretanto, elas não beneficiaram igualmente todos os membros da plebe. Então, os cargos públicos e privilégios acabavam ficando concentrados nas mãos dos que eram mais ricos, e com isso passaram a desprezar a maior parte do seu grupo, da plebe, né? Assim como um patrício fazia. Então, apesar das crises internas decorrentes de conflitos entre patrícios e plebeus, a República Romana expandiu seu território por meio de várias conquistas militares. A expansão romana, então, ela começa com o domínio completo da Península Ibérica. Mais tarde ocorrem as Guerras Púnicas, que duraram aí de 264 a 146 a.C., sendo que esse termo púnico ele vem de um termo puni, que significa fenício, termo usado pelos romanos para se referirem aos habitantes da cidade de Cartago. Inicialmente era uma colônia fenícia que virou um próspero centro comercial concorrente dos romanos. E assim, uma das motivações dessas guerras foi a disputa pelo controle comercial do Mediterrâneo. Após batalhas bem violentas, os romanos conseguem arrasar Cartago em 146 a.C. Então eles eliminam essa rival e abrem caminho para o domínio de regiões ocidentais, como a Gália, Península Ibérica, né, onde é atual Portugal e Espanha, e oriental também, regiões, né, orientais, como a Macedônia, Grécia, Ásia Menor. Lembrando que a Ásia Menor aí é o extremo, né, essa região central aí que atualmente pega a Turquia, fazendo uma divisão grosseira. Então, o mar Mediterrâneo ele passa a ser chamado pelos romanos de Mare Nostrum, nosso mar. E aqui nós podemos então traçar algumas consequências das conquistas militares. No plano cultural, as conquistas militares colocam os romanos em contato com outras culturas, né? Nesse sentido, precisamos destacar a grande influência cultural dos gregos sobre os romanos. E o poeta Horácio, ele afirma que a Grécia cativa levou cativa seu conquistador feroz. Conquistas militares, elas permitem que riquezas retiradas de sociedades dominadas fossem concentradas em Roma. Nobres romanos tornam-se donos de latifúndios, cultivados por numerosos escravos. Muitos chefes abandonam o ideal do soldado camponês, né, chefes militares. Aí cresce o interesse pela profissionalização da atividade militar, pelo desfrute da vida urbana. Mas essa riqueza ela não beneficia a todos e muitos plebeus se veem obrigados a servirem em um exército romano, né, ou no exército romano e voltam à Península Itálica mais pobres, né. Tão pobres, melhor dizendo, que para sobreviverem tinham que vender quase tudo que tinham. E aí, sem terras, camponeses e plebeus migravam para a cidade e aí aumentava o número de pobres e famintos. Você tem os domínios romanos dos séculos I a.C. ao IV depois de Cristo. Você dê uma parada aí, leia a legenda e interprete. A situação social e política de Roma ela vai ficando cada vez mais tensa, então, com o aumento das pessoas miseráveis vivendo na cidade. Há conflitos entre a população pobre, que reivindicava reformas sociais urgentes, e uma elite que não queria mudanças, formada pelos nobres e plebeus enriquecidos. E aí, diante de um clima tenso, os irmãos Tibério e Caio Graco, eles são tribunos da plebe e tentam promover uma reforma social para a melhora de vida dos plebeus. Tibério, que foi tribuno em 133 a.C., propõe uma lei agrária que prevê limitações no crescimento dos latifúndios e distribuição de terras entre camponeses e plebeus. E a nobreza senatorial se opõe a esse projeto. Alguns nobres mandam matar Tibério e seus adeptos mais próximos e 10 anos depois Graco, né, tenta fazer as reformas que beneficiariam os pobres, retomando as lutas do seu irmão. Novamente os nobres tentam o assassinato, né? Para não morrer nas mãos do inimigo Graco, ele pede um escravo para matá-lo. Partidários das propostas então dos irmãos Graco são mortos a mando do Senado, e assim são sufocadas as reformas sociais. Apesar disso, a República Romana ela continua sendo agitada por lutas e tensões e as instituições republicanas vão se deteriorando cada vez mais e mais. E como ocorre na Grécia, ocorreu na verdade, né? O trabalho escravo que foi muito usado em Roma, ele acaba entrando aí também num período em declínio e
O trabalho escravo ele é muito usado, principalmente depois da expansão militar da República, quando muitos prisioneiros de guerra são transformados em escravos. E aqui é interessante ver o que Aldo Schiavone destaca sobre Roma. Ele afirma que Roma virou uma das 5 grandes sociedades escravistas da história ocidental, junto com a Grécia Antiga, Brasil, Estados Unidos e pós-coloniais do Caribe e estados meridionais da América do Norte. O mar Mediterrâneo foi um mar do comércio, mas também, não principalmente, um mar da escravidão. O escravo ele realizava vários trabalhos, como eu disse, em vários setores da economia, de maneira que os senhores ficavam com tempo livre para atividades administrativas, diversão e descanso, ócio, né? E resistindo à exploração a que eram submetidos os escravos, organizam revoltas, né? Durante a República, entre 136 e 132 a.C., eles saqueiam a Sicília. Entre 73 a 71 a.C., quase 80 mil escravos debaixo da liderança de Espartaco organizam um forte exército que ameaça o poder de Roma durante quase 2 anos, e em 71 a.C., uma unidade do exército romano, debaixo do comando de Licínio Crasso, consegue vencer o exército de escravos liderados aí por Espartaco. A repressão romana aos escravos é dura, e isso para servir de exemplo a outros. E mais de 6 mil seguidores de Espartaco foram presos e crucificados em vários locais das estradas romanas. E com as conquistas territoriais do exército, os destacados chefes militares adquirem prestígio em Roma também, né? Assumem posições de liderança na vida política. Senadores romanos vão perdendo o poder, e entre esses chefes militares mais influentes, nós destacamos aí a figura de Júlio César, de 100 a 44 a.C., um cônsul tribuno permanente, ditador vitalício, alguns vão dizer, sumo sacerdote, comandante supremo do exército, cujo governo promove uma reorganização político-administrativa em Roma. Terras são distribuídas entre soldados, a colonização é impulsionada das províncias romanas, construídas estradas, edifícios, calendário é reformulado. E tão grandes eram os poderes desse César que a aristocracia republicana teme a extinção das instituições da República. É acusado de pretender proclamar-se rei, né? César é assassinado em 44 a.C., vítima de uma conspiração de senadores liderados por Bruto e Cássio. Em 43 a.C. é estabelecido um novo governo em Roma, formado por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Existem várias lutas políticas e militares entre esses líderes e seus partidários, motivadas pela relação entre Marco Antônio e a rainha egípcia Cleópatra. Dessas lutas aí, tiveram vários outros motivos também, né? Otávio, que era sobrinho neto de Júlio César, sai vitorioso, virando o principal governante de Roma, de seus territórios dominados pelos romanos, entre os quais o Egito, conquistado em 31 a.C. Agora falando de Roma Império. A partir de 27 a.C., Otávio vai acumulando poderes e títulos, entre eles o de Augusto, que significa divino, majestoso. Na prática, ele vira um governante supremo de Roma, permitindo que as instituições republicanas como o Senado continuassem existindo na aparência durante seu governo aí, por volta de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Ele promove um desenvolvimento urbano e agrícola, continua com o processo de profissionalização do exército e demonstra preocupação com a organização da administração do Império. O Império Romano então atinge sua máxima extensão em meados do século II, com cerca de 4 milhões de quilômetros quadrados. Estimativas para a população do Império ela varia aí de cerca, as estimativas, melhor dizendo, variam de cerca de 70 a 100 milhões de habitantes. E a partir das medidas desse Otávio Augusto, o Império desfruta de um período de paz que ficou conhecido como Pax Romana. Traduzido literalmente, significa paz romana. E você tem um mapa aí desse período relacionado, que foi até o começo do século III, abrangendo aí governos de vários imperadores. Podem ser agrupados em 4 dinastias que eu destaco aqui: Júlio Cláudios, Tibério Calígula, Cláudio e Nero, Flávios, Vespasiano e Domiciano, Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pio, Marco, Aurélio e Cômodo, e os Severos: Sétimo Severo, Caracalla, Macrino, Heliogábalo e Severo Alexandre.
Falando de economia e sociedade, nos 2 primeiros séculos do Império, a atividade comercial é desenvolvida intensamente, sendo impulsionada por condições como a existência de uma moeda comum, generalização do direito romano e a construção de estradas. Aí na imagem, isso aí é Roma atual, sendo que isso aí é o sítio arqueológico da Roma antiga. Se não me falha a memória, aqui à direita está, ou é lá na frente? Eu acho que é aqui à direita, posso estar enganado por causa do ângulo. Mas se não for aqui à direita, é lá na esquerda, lá na frente, perto daquele edifício enorme que está o Coliseu, junto com outro arco que aparece bem aqui, ó. Você tem esse arco e perto lá do Coliseu você tem outro arco que eu vou mostrar em outras imagens mais à frente. Então, você tem aí cerca de 80 mil quilômetros de estradas são pavimentadas nesse período aí, ligando várias regiões do Império. Você tem a desaceleração também, a interrupção das conquistas, e aí há consequentemente uma redução no número de escravos da sociedade romana. E, em vez de prisioneiros de guerra, esse grupo social passa a ser constituído então por filhos. Os escravos não são mais tanto vindos de dominações e vencer outros exércitos, mas por reprodução. Muitos senhores começam a adotar então um novo sistema de trabalho nessa época aqui. No meio rural, a liberdade acaba sendo concedida para alguns escravos e se transformavam em colonos ligados à terra do Senhor, com várias obrigações a serem cumpridas, e alguns desses enriquecem, viram cidadãos romanos, mas não conquistam todos os direitos dos livres, como o direito, por exemplo, de se candidatar a certos cargos públicos. E aqui você também deve ressaltar, quando trata de Roma, da política do pão e circo. Roma é uma das maiores cidades do mundo antigo, e no século II sua população já conta aí com aproximadamente 1.200.000 habitantes. Muitos sem ocupação, estavam vivendo nas ruas, e para aliviar as tensões, as autoridades romanas elas distribuíam pão, alimento, né? Ou conhecido como pão, ainda que de forma insuficiente isso acontecesse, né? Também promoviam espetáculos públicos, que ficaram conhecidos como circo. Então são festas e espetáculos aí que eram tantos que o calendário romano chegou a ter mais de 100 feriados por ano, mas a elite romana não conseguiu garantir comida e lazer a todos os pobres. E entre os espetáculos mais populares estavam as lutas contra animais ferozes e os combates entre gladiadores. E esses gladiadores eram geralmente escravos ou prisioneiros de guerras treinados em escolas especiais de lutas, as ludos gladiatórios. Além das lutas desses gladiadores, os romanos também frequentavam espetáculos de circo e de teatro. E com o tempo essa expressão pão e circo ela vira símbolo das políticas que buscavam diminuir as tensões que queriam encobrir. Políticas que queriam encobrir as tensões e os problemas sociais. A partir do século III, o Império Romano entra num período longo de crise. Estrutura administrativa militar para um império tão grande, habitado por povos de diversas origens e culturas, acaba exigindo elevados gastos públicos. A carga tributária, que vai sendo ampliada no decorrer do tempo, vai ficando pesada, diante do enfraquecimento da economia, que se ressentia da falta de reposição de mão de obra escrava. A crise vai sendo agravada quando os romanos enfrentam nas fronteiras a pressão militar dos povos que eles tinham costume de chamarem de bárbaros, como visigodos, ostrogodos, alamanos e outros, ou seja, povos que viviam fora do território do império e não falavam a língua deles. Isso aqui é muito importante, e a historiografia mais dos últimos anos tem considerado isso, é de não chamar esses povos de bárbaros, mas que os romanos chamavam eles de bárbaros, porque todo mundo que não é romano está fora do Império Romano, logo é bárbaro. Eles viam assim, entendiam assim. Então, são os ditos bárbaros, vamos considerar assim. Você pode acreditar, ou para explicar, pode falar que é bárbaro, mas tem gente que vai dizer que não. Não pode chamar assim. Mas são interpretações da historiografia, do campo da história. E a tendência maior é não considerá-los como bárbaros, mas ressaltar que os romanos os chamavam assim. E os gregos também, na sua época, né? E eles tinham o costume de dizer isso por conta do idioma desses indivíduos, né? Que eles falavam de maneira grotesca. E aí pegou a palavra barbaros. Mais ou menos como se fosse falando barbar.
ou coisa desse tipo. O problema era que muitos desses bárbaros aí acabaram, ditos bárbaros, né? Acabaram sendo incorporados também ao exército romano. Muitas disputas internas entre chefes militares romanos acabavam gerando indisciplina também no exército, e aí houve a desestrutura do comando central de Roma. E a crise chegou a afetar, acima de tudo, aí a porção ocidental do império. E por conta disso, o imperador Constantino, em 330, ele decide mudar a capital do império para sua porção oriental. Com esse objetivo, ele remodela a antiga cidade de Bizâncio e funda aquilo que ele chamou de Constantinopla, que significa cidade de Constantino. E atualmente corresponde à cidade de Istambul, na Turquia, e não é a capital da Turquia, igual muita gente tem costume de dizer, né? Vou confundir, é Ankara. E em 395, com a morte do imperador romano Teodósio, o império é dividido entre os dois filhos dele, a saber, Honório, que recebe a porção do Ocidente, com sede em Roma, e Arcádio, que fica com o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. Essa divisão aí, ela buscou melhorar a administração das regiões oriental e ocidental. O Império Romano do Ocidente, então, ele é enfraquecido por divisões internas, pela indisciplina no exército, pela miséria da população, acaba não tendo forças para resistir a vários saques e ataques dos ditos bárbaros, algo que dura por quase 2 séculos. Exércitos invasores eram eficientes nos combates localizados, por conta da experiência guerreira desses soldados, né? Coesão das tropas, boas armas metálicas, e assim em 476, o último imperador de Roma, Rômulo Augusto, é deposto por Odoacro, rei dos Érulos, ou dos ditos povos bárbaros. Por sua vez, o Império Romano do Oriente, embora com transformações, sobrevive até o ano de 1453, quando os turcos conquistam Constantinopla. E aí você tem uma divisão do Império Romano do fim do século IV. Precisamos também falar dos romanos da religião. Eles eram politeístas. Com a reconquista da Grécia, eles assimilaram as divindades gregas e rebatizaram elas com novos nomes, né? Os nomes latinos. E aqui, para ficar bom para vocês, eu vou pedir que você dê uma pausa. Vou tirar a minha cara aqui da frente. E aí você dê uma lida aí na tabela, pausa aí e dê uma lida. Tendo lido, prossigamos aqui. A religião romana, ela tinha então um sentido bem prático e utilitarista. O culto religioso era feito para agradar os deuses, como muito do mundo antigo, e obter a proteção deles ou algo em troca na vida diária. Existiam dois tipos de culto: o privado, que era celebrado pelo chefe da família, o pater familia, e o público, celebrado por sacerdotes romanos com a supervisão dos magistrados. E o chefe da religião era o sumo pontífice, Pontifex Maximus. A religião também era usada aí como um dos fundamentos do Estado, principalmente com finalidade política. O período imperial é a início aí da veneração à figura do imperador. E após a morte, imperadores romanos passavam a ocupar lugar entre os deuses tradicionais em uma cerimônia que era chamada de apoteose. Conhecemos como apoteose. Além da religião oficial, seguida predominantemente pelos cidadãos de posição social elevada, também existiam crenças ligadas à religiosidade popular. Aqui você tem um panteão e também de outro tópico importante, o surgimento do cristianismo. Segundo a tradição cristã, Jesus Cristo ele nasce em Belém, na Galileia, durante o reinado do imperador Otávio. A região na época estava debaixo do domínio romano. O nome Jesus significa, em hebraico, Deus salva ou Salvador, e provém aí de um termo de uma outra figura do Antigo Testamento, que é Josué, Yehoshua. O nome de Jesus é Yeshua. E para os cristãos, a identidade e missão dele no mundo tem a ver com isso, salvação. Salvação significa libertação. Dizem que é libertação de si mesmo, libertação do inferno, libertação do pecado e libertação do próprio Deus, que um dia haverá de punir pessoas, enviando-as a um lugar chamado inferno, em ira, né? E quem habitará com ele é aquele que tem esse Jesus como seu Senhor e vive para ele, né? E assim encontrará face a face esse Deus em benignidade. E o nome Cristo, ele vem de uma tradição grega para Messias, significa ungido.
Então o nome de Jesus aí é Yeshua HaMashiach, mas é Jesus Christos, em grego. E significa então aí o Christos como ungido, consagrado para uma missão divina. Completar os seus 30 anos de idade, por volta ali, ele percorre a Judéia pregando a sua mensagem religiosa, que veio para salvar o perdido, né? Então ele anuncia ser o Messias, esperado pelos judeus, enviado pelo único Deus, é criador do universo, e por meio dele há possibilidade de acesso ao reino de Deus e salvação eterna por meio do perdão dos pecados. Por isso que ele morreu na cruz, para trazer libertação. Ele pagou o preço do pecado. O salário do pecado que era a morte, né? É a morte, segundo o apóstolo Paulo. Então, depois de sua morte, o cristianismo é difundido pelo Império Romano por meio da pregação dos seus discípulos. Mensagem, vida e seu ensino está no Novo Testamento, que é a base do cristianismo, junto do Antigo Testamento. O Antigo Testamento ele tem as profecias e o Novo Testamento como os cumprimentos dessa profecia na pessoa de Jesus Cristo. Essa religião, não precisa nem falar, é a que tem marcado o mundo e a história, acima de tudo, no mundo ocidental. A maior religião do mundo, com o maior número de seguidores. Durante o governo do imperador Nero, em 54 a 68 d.C., perseguições mais intensas são perpetradas contra os cristãos, e elas acabam durando aí com algumas variações, às vezes mais, às vezes menos, até o governo de Diocleciano, que promove a mais cruel aí, de acordo com os estudiosos, e a última, de 303 a 305. É uma imagem muito bela e conhecida, né, uma pintura, que aponta para essa questão da perseguição aos cristãos, um exemplo, né, lançado aos leões. E entre as causas que explicam o combate aos cristãos, e aí você vê cristãos crucificados, eram colocavam fogo neles, né? Até mesmo na cidade eram usados até mesmo crucificados na cruz ou em postes, queimados para servirem de poste de iluminação. Mas aqui as causas que explicam o combate violento a eles aqui, os estudiosos basicamente colocam em dois tópicos, que é a oposição dos cristãos à religião oficial de Roma, cultos pagãos tradicionais e o culto à figura do imperador romano, e a negação de instituições romanas. Como resultado da oposição à religião oficial de Roma, existem cristãos que recusam, por exemplo, alguns generalizam isso aqui, né? Dizem que é uma ideia do cristianismo isso, mas aí você vê alguns cristãos aí que recusam, por exemplo, o serviço no exército pagão dos romanos. Eles generalizam a questão do período e aplicam vários períodos ali do período romano e assim sucessivamente. Mas a punição e o martírio dos cristãos eram aproveitados como espetáculo, como eu disse, estratégico e trágico, né, também, de grande atração pública para divertir a população. Eram lançados em uma arena, obrigados a enfrentarem desarmados leões e outras feras. E apesar dos anos de perseguição debaixo do Império Romano, o cristianismo ele consegue sobreviver e conquistar um número crescente de adeptos. E aí tem historiadores e pensadores antigos que falam que o sangue dos cristãos derramado leva ao crescimento do cristianismo. E aí você tem várias maneiras heróicas aí de mostrar relatos com muitos cristãos resistindo a sofrimentos, martírios públicos. E isso aí começa a ser visto como algo que só é possível por conta de uma coisa maior, uma força milagrosa, em que muitas pessoas vão dizer que isso é singular do cristianismo. Pessoas morrerem de maneira diferente, por exemplo, do mundo islâmico, onde você tem indivíduos que, em busca da jihad, a guerra santa, explodem ou vão a guerras e matam, coisas do tipo. No caso aqui dos cristãos, eles colocam a singularidade no quesito de serem inocentes e ainda assim não abrem mão, preferem morrer ao invés de negarem o nome do seu Salvador. Eles dizem que isso ocorre porque esta é a verdadeira verdade, a religião verdadeira, dizem alguns cristãos e alguns estudiosos que retratam isso, né? Colocam essa singularidade. Aí fica a teu critério para você julgar isso ou não. Então, com as crises socioeconômicas de Roma, que se intensificam a partir do século III,
por conta dessas questões, muitos acabam se convertendo ao cristianismo. E aí ele generaliza e fala da classe dominante, como se não tivesse existido ricos antes dessa ocasião, né? É porque no Novo Testamento é possível encontrar muitos cristãos ricos nos relatos bíblicos. Mas paralelamente à perseguição aos cristãos, ela vai ficando cada vez mais branda, de maneira que a partir de 313, Constantino, o imperador, ele adota uma política de tolerância religiosa em relação aos cristãos que acabam podendo realizar cultos públicos. Não significa que a religião virou oficial, não, igual muita gente tem o costume de errar e dizer. Isso aí começa a ser considerado a religião do Estado só em 380 depois de Cristo, com Teodósio, que recebe o batismo cristão e depois de uma década, cultos pagãos são proibidos e a religião oficial de Roma promove a organização daquilo que os estudiosos colocam como a Igreja Católica Romana, apesar dos católicos apostólicos Igreja Católica Apostólica Romana dizer que não é assim, que sempre foi desde quando Jesus Cristo veio com Pedro, né? Mas a linha conservadora geral da teologia, ela, fora do meio católico e até mesmo fora do meio religioso, coloca aí como a Igreja Católica surgindo aí nesse período aí de Teodósio. A hierarquia tendo como modelo a estrutura administrativa do próprio Império Romano. Daí o nome Apostólica Romana, eles vão dizer, né? Apesar de ter católico que vai negar isso aí e vai dizer outras coisas. Mas tome aí informação para discutir, né? Para debater, para fazer pensar. Então, grandes conquistadores foram os romanos. Eles entraram em contato com vários povos e, consequentemente, absorveram vários elementos de várias culturas e recriaram muitas delas, principalmente da grega, como eu disse. São responsáveis também por difundirem por todo o império ideias e princípios que eles mesmos incorporaram e até mesmo da religião cristã. Em um período aí mais tardio do império, que até mesmo virou um sincretismo, né? A bagunça, porque para não terem problemas, os pagãos acabam aderindo religiosidade cristã e acaba surgindo vários tipos de sincretismos religiosos. Alguns estudiosos vão colocar aí que são tipos de cristianismo, apesar de que tem gente que discorda disso. A linha mais conservadora não vai colocar nesse sentido, vai dizer que é heresia e não cristianismos. Então, os romanos são conhecidos aí por elaborarem várias soluções também para os desafios da vida prática e isso nos conceitos sociais, administrativos e políticos que eles desenvolvem, bem como uma das nas principais contribuições culturais deles, como o direito romano, que é uma das mais conhecidas para os povos ocidentais até hoje. Vários preceitos do direito romano constituem aí fonte de inspiração para juristas. Desde a Lei das 12 Tábuas, o primeiro Código Romano escrito, a legislação romana se transforma em um conjunto de normas rígidas e severas, com conceitos jurídicos mais brandos, segundo alguns autores aí. O direito romano ele fica tão abrangente também que boa parte das relações sociais é regida por normas jurídicas. 212 depois de Cristo, por meio de um edito, Caracalla, imperador, concede a cidadania romana aos habitantes livres da província do império. E esse ato contribui, de acordo com alguns pensadores, para a consolidação da unidade jurídica do império. Apesar disso, uma sociedade com tantas desigualdades, nem tudo que o direito estabelecia em teoria era aplicado na prática, né? Como sempre. O estudioso Paul Vane, ele sustenta que pouco tinha a ganhar uma pessoa comum processando, por exemplo, os poderosos. A arte romana também é um ponto aqui a ser destacado. Beleza era associada à funcionalidade. A arquitetura ela buscava a convivência do útil com o belo. Os romanos produziam uma arquitetura bem imponente, expressa em vários tipos de construções que a gente encontra aí. Sítios arqueológicos bem preservados, com teatros, anfiteatros, basílicas, termas, banheiros públicos, aquedutos, circos, templos, palácios. Basta em Éfeso que você encontra basicamente tudo isso aí. Na atual Turquia. Nessas construções, a gente vê um aspecto bem monumental. Você tem destaque para arcos, abóbadas e cúpulas. E Roma ela fica conhecida pela construção de estradas também, pontes, que permitem a locomoção do exército de maneira rápida e intercâmbio cultural. Cultura a gente também tem um destaque para os bustos ou retratos, cabeça, né?
e estátuas equestres. Escultores romanos também eram bem preocupados com a reprodução mais fiel possível da realidade. Eles não tinham uma idealização dos modelos, como faziam os gregos. Literatura, a gente tem aí escritores que manifestam uma busca também pela beleza e elegância, como os poetas Virgílio, autor do épico poema Eneida, inspirado na Ilíada e Odisseia. Horácio também, outro autor, caso aí de Odes, das sátiras e das epístolas, considerado por muitos aí como modelo das epístolas, né? E essas obras dele, como modelo de virtudes clássicas do equilíbrio, por muitos poetas do Renascimento. Você tem também Ovídio, autor da Arte de Amar, e o filósofo Cícero e o historiador Tito Livio. Então a gente conhece muito do contexto histórico da época e dos costumes. A produção literária do período era escrita em latim, o idioma oficial do Império Romano. A língua latina é uma das mais importantes e de permanência cultural aí, entre os povos ocidentais até hoje. Era idioma original aí dos habitantes do Lácio, sendo difundido na Antiguidade, junto com as conquistas romanas, e na Idade Média e no Renascimento. Ele continua sendo usado como língua culta, principalmente nos meios acadêmicos e eclesiásticos. Do latim vem italiano, português, espanhol, francês e romeno, como já destaquei, conhecidos aí esses idiomas como línguas latinas, neolatinas ou românicas. O Arco do Triunfo, que eu falei, né, ao lado do Coliseu, protegido para preservar, né, o povo não ficar entrando e tocando. São estruturas arquitetônicas geralmente usadas para comemoração de conquistas militares. É importante dizer que dentro da cidade antiga, ao lado aí, no sítio arqueológico fechado que você paga para entrar, tem um outro arco lá que mostra a conquista romana de ter triunfado sobre Jerusalém, ter trazido a queda a Jerusalém por volta de 69, alguns vão dizer, ou 70 depois de Cristo. E lá é esculpido na pedra, na parte da central, uma imagem de romanos levando aí as conquistas do Templo de Jerusalém. E é bem nítido o castiçal retratado lá. E aqui a gente conclui com uma revisão. Aí você dê uma pausa aí, confira essa questão que eu adaptei do Enem, traduzindo aí, pegando as obras originais de Cícero e Ulpiano. E o enunciado está conforme no original. Você pausa aí, dê uma lida, volta no vídeo se necessário, e eis a resposta. E aqui, pegando todo o período antigo, nós concluímos esse módulo aqui do período antigo, história antiga, de maneira bem geral, porque tem muita coisa que a gente não viu e não tem nem como, mas é o básico que você precisa saber. E tem muitos outros povos, muitas outras guerras. Você pode conferir aí relativo ao Egito Antigo, né? O museu, site português. Nos livros aí um autor brasileiro, Marcelo Rede, sobre a Mesopotâmia, que nós já tratamos em aulas atrás. E os filmes que eu já indiquei alguns, como O Gladiador e O Príncipe do Egito, que eu não indiquei, mas está aqui indicado. E se eu lembrar eu vou lançar para vocês lá, de maneira que vocês possam assistir. Então, sem mais para o momento, concluímos essa aula sobre o Império Romano por aqui. E na próxima semana vamos começar a tratar do período aí da Idade Média. Período que está tendo muito crescimento de estudo no Brasil e que muitas pessoas estão gostando. Então agradeço a atenção. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. E até a próxima.